Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. O assunto de hoje é espectro eletromagnético. Nós vamos detalhar o espectro desde as frequências mais baixas até as frequências mais elevadas aí, ok? Então, basicamente o que nós vamos tratar? Nós vamos falar das frequências ultra baixas, da ordem de alguns poucos hertz, até as frequências mais altas da ordem de terahertz ou mais, ok? Então, basicamente, lembrando que já teve um vídeo que eu falei sobre ondas, comprimento de onda, como é feita uma onda, como ela é formada, etc, né? Então seria interessante vocês verem esse vídeo. Então, basicamente, a onda dentro do espectro eletromagnético, ela vai ter diversos valores possíveis, desde os valores mais baixos, onde nós encontramos sinais de áudio, não são ondas eletromagnéticas, são ondas mecânicas, mas elas vibram a frequências muito baixas, da ordem de 20 Hz até 20 kHz. Essas aqui são conhecidas como ondas sonoras ou som. Abaixo de 20 kHz nós teríamos o subsom, de 0 a 20 kHz. São frequências inaudíveis, ok? De 0 a 20 kHz, assim como acima de 20 kHz também são frequências inaudíveis. Acima de 20 kHz nós temos o ultrassom, ok? Ultrassom acima de 20 kHz até a faixa de uns 30 kHz. Nessa região dos 30 kHz nós já conseguimos obter ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? Basicamente, você tem ondas produzidas por um campo elétrico, conhecidos como o próprio campo elétrico, que forma uma onda com a movimentação das partículas, e os campos magnéticos também geram ondas. O encontro desses dois campos vai formar uma onda chamada onda eletromagnética. Vocês vão ver aí no desenho que eu vou colocar, que é o formato é uma onda em 3 dimensões, uma onda tridimensional, em que ela tem com um ângulo de 90 graus o campo magnético, é a onda magnética, e o campo elétrico com a onda elétrica. Nessa formatação perpendicular, ela cria uma onda chamada onda eletromagnética, ok? Que tem diversas características importantes. Então, acima de 30 kHz, nós temos as frequências chamadas da área de radiofrequência, e elas vão de 30 kHz até uma faixa de 300 GHz. Nesse meio nós vamos tratar com um pouco mais de detalhe. Você tem as ondas de rádio e você tem as ondas chamadas micro-ondas, ondas de frequências mais altas. Lembrando que a onda tem como características principais a frequência e o seu comprimento de onda. E o comprimento de onda é calculado pela forma C igual a lambda F, ou seja, frequência, velocidade da luz é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Portanto, o comprimento de onda vai ser a velocidade da luz sobre a frequência no vácuo, considerando que a onda, quando se propaga no vácuo, a velocidade dela é 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz, ok? Essa é a equação para o comprimento de onda. Acima da faixa de micro-ondas, você tem a faixa que a gente chama de luz, e essa faixa ela vai ter um início que é invisível, que é chamado da luz infravermelha. Depois você vai ter uma série de cores, cada cor emite uma frequência diferente, distinta. Essa frequência é extremamente alta, da ordem de terahertz. Tanto é que não se fala nem em frequência quando vai se falar sobre alguma coisa relativa à luz. A gente fala em comprimento de onda, que é um comprimento de onda muito pequeno, da ordem de nanômetros, nm, que é o sinal. E um nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9 metros, que é um tamanho muito pequeno. Então o comprimento de onda
da luz é muito pequeno, cada cor vai ter um comprimento de onda diferente, assim como a sua respectiva frequência. Terminando a luz visível, nós temos o ultravioleta, que, digamos assim, é o fim do espectro de luz, sendo que o ultravioleta também não é visível. Então nós não enxergamos nem infravermelho nem ultravioleta, enxergamos as cores que estão nesse meio do espectro, ok? Acima do ultravioleta nós já temos algumas emissões distintas, por exemplo, raio-x, e raios gama. Essas já são radiações muito poderosas. O raio-x é uma radiação de frequência altíssima e de comprimento de onda microscópico, e ele tem a característica de poder atravessar partes, certos materiais. Por exemplo, é muito utilizado em medicina para fazer uma radiografia, né, em que ele não ultrapassa o osso, mas ultrapassa o resto do corpo da pessoa, e com isso ela registra, né, pela passagem desse raio, registra numa película de filme a imagem. Os raios gama são raios que são utilizados em algumas experiências físicas, são extremamente perigosos, são raios letais e têm uma frequência maior ainda do que as de raio-x. E é o final do espectro conhecido. As emissões mais elevadas estão aqui nos raios gama e raios cósmicos, de comprimentos de onda minúsculos, de frequência gigantesca, ok? Ainda muito em estudo essa área do espectro de eletromagnético. Voltando um pouco na questão do espectro de luz, dentro daquela faixa visível nós temos as cores que vão do vermelho até o violeta. Elas passam pelo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta, começando na ordem de 400 terahertz com vermelho e terminando perto de 800 terahertz lá no violeta. E os comprimentos de onda vão de 700 nanômetros, mais ou menos, 750 para o vermelho, até 380, 400 nanômetros para o violeta, ok? Acima do violeta, então, nós temos o ultravioleta, e abaixo do vermelho, o infravermelho. Ultravioleta, muito utilizado em química, para agilizar reações químicas, para modificar reações químicas. Infravermelho, hoje em dia, é muito utilizado, por exemplo, em comunicação de pequenas distâncias, transmissão de dados, controles remotos que você tem na sua casa, eles utilizam luz infravermelha modulada para poder acionar os canais, ok? Vou falar em modulação. Modulação é um item muito importante. A onda eletromagnética, ela tem uma característica, inclusive ela é conhecida como portadora, porque ela pode carregar nela uma informação. E essa informação é carregada quando você modula a onda. Isso significa quando você altera alguma característica dela de uma forma lógica, de modo a transmitir uma informação. Algumas formas de modulação muito conhecidas são a modulação AM, amplitude modulada, né, muito utilizada em radiofrequência, e FM, também usada em radiofrequência, frequência modulada, em que você, em AM, varia a amplitude da onda portadora, da onda eletromagnética, numa frequência correspondente ao sinal que você quer transmitir, por exemplo, um áudio, e o FM você varia a frequência da onda, fazendo com que ele também leve uma informação dentro dessa onda portadora. Por que eu não transmito direto a minha informação na frequência correspondente, por exemplo, na frequência de áudio? Porque ela não tem capacidade de se propagar no meio a longas distâncias. Além disso, o áudio é uma onda mecânica, ela vai se propagar numa distância muito pequena. A onda eletromagnética tem uma característica de propagação a longas distâncias. Dependendo da frequência dela, ela pode ter um alcance muito grande, dependendo obviamente também da potência que você gera. Então, com isso, ela consegue carregar e levar a receptores a informação contida via modulação. Existem outras modulações mais avançadas do que essa, modulação, por exemplo, de largura de pulso, né, que é o PWM, entre outras, tá? Modulações já para sinais digitais codificados na frequência portadora. Isso a gente pode ver em outro vídeo. Mas basicamente a questão da modulação é importante e foi realmente a maior descoberta
na transmissão de sinais desde a ocasião da descoberta do rádio, em que você modulava, você variava a frequência e levava nessa portadora uma informação útil. Então, com relação às frequências da parte de radiofrequência, que trabalha na parte de 30 kHz até 300 GHz, nós temos inúmeros serviços aqui entre essa faixa gigante de radiofrequência. Começando nas frequências mais baixas, essas frequências aqui acima do ultrassom são utilizadas mais para experiências científicas ou para algumas transmissões subaquáticas realizadas pela Marinha, tudo mais. O espectro realmente mais utilizado, ele vai da faixa de 500 kHz em diante, tá? E na faixa de 560 kHz até 1.6 MHz, nós temos a famosa faixa de rádio de AM, de ondas médias, modulado em amplitude. E ali temos inúmeras rádios. Acima dessa frequência de ondas médias, nós temos as chamadas ondas curtas, em que você tem várias emissoras de broadcast mundiais que transmitem na faixa de ondas curtas para o mundo inteiro. A onda curta, ela tem uma característica interessante em relação à onda média, lembrando que a onda curta pode ser considerada uma frequência que vai de 3 MHz até 30 MHz. E essa é mais ou menos a faixa de ondas curtas. Dentro desse range aqui, você tem uma característica de propagação muito interessante. Dependendo do horário do dia e de condições da atmosfera e de camadas da Terra, né, camadas da atmosfera, uma delas muito importante chamada ionosfera, você pode ter a reflexão do sinal na ionosfera, levando o teu sinal a uma distância muito grande. Você imagina o globo aqui da Terra e você tem uma antena aqui e você quer falar com essa parte do mundo do outro lado. É impossível uma transmissão ponto a ponto aqui. Com a transmissão ponto a ponto direta, você conseguiria pegar alguns quilômetros para um lado e para o outro. Na ionosfera, que é uma camada de íons que fica em torno da Terra, em determinados horários do dia e dependendo da frequência, você pode ter uma reflexão em que o teu sinal vai pegar uma angulação, vai refletir na ionosfera e vai retornar até outra antena, fazendo com que uma distância de milhares de quilômetros, uma outra estação receptora pegue a sua transmissão. Então, muitas rádios no mundo transmitem em ondas curtas, utilizando esse fator da ionosfera. Claro que você tem que ver a melhor frequência, melhor horário, para poder captar melhor essas emissões. Ok? Dentro dessa faixa também você tem a faixa de radioamadores, uma faixa muito conhecida de radioamadores aqui na parte de ondas curtas, e a faixa cidadão também, conhecida como PX, que fica na frequência de 27 MHz, correspondendo a um comprimento de onda de 11 metros. Radioamadores podem ter faixas que vão diversas aqui, até abaixo de 3 MHz, né, na faixa de 1.8 MHz, até 30 MHz, com diversos pedaços aqui de faixas em que eles têm permissão de transmitir, dependendo da sua categoria de radioamador, ok? Isso também é assunto para um próximo vídeo, onde eu posso destacar melhor como funciona o serviço radioamador e o serviço rádio cidadão. Bom, acima de 30 MHz, até 70, 80 MHz, você tem diversos serviços privados, ok? Alguns serviços privados e alguns serviços públicos também, transmissões diversas aqui nesse range, tá? De 30 a 80. Mas os serviços mais importantes começam em 88 MHz até 108 MHz, que você tem também a transmissão de FM, das rádios FM, uma característica de modulação em frequência e de melhor qualidade de áudio do que as transmissões em AM, por isso muito focada para a transmissão de música. Nessa faixa também, começando em 80 e poucos, até um pouco abaixo aqui de 80 MHz, até, na verdade, começando em 50 e poucos MHz, 54 MHz, até 216 MHz, você tem a transmissão de TV VHF, que eram
aqueles antigos canais que começavam no 2 e acabavam no 13, eles iam de 54 a 216 MHz. Acima de 216 MHz você tem a transmissão dos canais UHF, ok? Canais UHF que vão dos canais 14 a 69, frequência de 470 a 806 MHz. Eu vou apresentar uma tabela, vai ficar mais fácil da gente ver esses valores, tá? Mostrando aí na tabela. Então dá pra gente observar também que logo acima do UHF para TV você tem alguma banda de telefonia celular já na faixa de 800 MHz. Outros serviços aí de 800, quase 900 MHz até 3 GHz, vários serviços distintos, incluindo o nosso Wi-Fi, a nossa rede sem fio Wi-Fi da nossa casa ou de qualquer ambiente comercial. Você tem a frequência tipicamente na faixa de 2.4 GHz, embora também tenha frequência de Wi-Fi de 5.8 GHz, também existe essa outra banda. Aí no meio nós temos sinais aí de banda C de satélite na faixa de 3.7 a 4.2, e temos também ainda muitos sinais de satélite levando rádio digital, sistemas digitais até a faixa de 15 GHz. Na verdade até 30 GHz você tem muitas transmissões digitais, transmissões via satélite, né? Uma faixa que a gente conhece também como micro-ondas, né? Que começa ali de 300 MB para cima, a gente já chama de micro-ondas, mas as micro-ondas, digamos, mais utilizadas são aquelas bem altas, né? Acima de 10 GHz, ou acima de 3 GHz, né? Para entrar um bloco maior. O nosso micro-ondas, por exemplo, da cozinha, ele trabalha com 2.4 GHz, a frequência que ele emite aquelas ondas apropriadas para cozinhar os alimentos. Ok? Bom, pessoal, com relação a alguns serviços importantes que nós temos na utilização das ondas eletromagnéticas, fica bem claro que elas são muito utilizadas em comunicação, em radiocomunicação, desde o início dos tempos, começando com os rádios de transmissão de baixas frequências, na faixa de ondas médias, ondas curtas, e hoje com rádio digital, TV digital. Lembrando também que a TV digital, ela não trabalha naquela faixa de VHF conhecida, ela trabalha na faixa de UHF, nas frequências mais altas, ok? A faixa de VHF, inclusive, ela vai ser removida, né? Ela não vai ter mais essa autorização de usar, essas frequências vão ser utilizadas para outra finalidade no futuro muito próximo. As pessoas vão ter que ter receptores de TV digital caso queiram receber sinais de TV sem ser TV por assinatura, TV gratuita, né? Alguns serviços relevantes aí nas ondas, nós temos essa transmissão por comunicação, né? Comunicação de dados, comunicação de voz, comunicação de vídeo. Temos a utilidade na parte de medicina, usando as frequências mais baixas, como ultrassom, para fazer exames médicos, né? Utilizando ultrassom, os próprios raios-x, fazendo exames de imagem. A tomografia, por exemplo, também usa exame de imagem. Ondas curtas, que servem para comunicação, também são utilizadas, por exemplo, em fisioterapia, aplicação de ondas curtas, ok? Então existem diversos aí. A parte de frequências já próxima à luz visível, né? Usando o infravermelho para comunicação e transmissão a pequenas distâncias, usando ultravioleta para aplicações mais químicas, e por aí vai, né? Tem um infinito de aplicações e serviços para as ondas eletromagnéticas e para as ondas em geral. Ok, pessoal? Bom, hoje é o que a gente tinha por aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem em like se gostaram. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Inscrevam-se, que é muito importante para o canal crescer. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.